Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Gregório Svensson, eu não sou porra nenhuma, mas eu queria falar sobre algo que me inculcou na matemática por alguns meses e só agora eu fui obter minha resposta. Bom, esses tempos atrás eu estava aprendendo o que era integração. A integração é nada mais, nada menos que aquela composição de áreas que é denotada por esse S maiúsculo, que você pode escrever que isso de f de x dx é igual à somatória de Riemann de n de 0 até infinito de f de x f de xj barra delta xj barra, se não me engano, algo assim. Certo? É um teorema meio bosta esse de Riemann para você somar as coisas. Então, por isso, a gente usa muitas formas de desviar do caminho, né? Primeira coisa que a gente pode fazer... Cara, eu vou até pegar o meu livro para isso, porque eu não lembro muito bem como é que faz, tá? Mas existe um bagulho chamado TFC, né? O Teorema Fundamental do Cálculo. Esse TFC, ele fala que a derivada da integral de uma função recupera a função. Como assim? Bom, se eu tenho uma função e você deriva ela, ou seja, você tem isso aqui, ó, f derivado de x, esse tracinho aqui, né? Ou você pode também escrever d dx, tá? Independente. Vou até escrever d dx, ok? Para ficar mais bonitinho. Vamos lá, você derivou isso aqui. E agora você integra essa derivada, você ganha a função de novo. Por que, cara? Bom, eu vou teorizar o TFC aqui. Não era minha dúvida, mas vai ser importante para isso, tá? Não vou não, porque é muito complicado. Tá. Mas só entenda isso, ó. Observação. Quando você integra uma derivada, você recupera a função original. Certo? Faz sentido? São caminhos inversos. É tipo você fazer o logaritmo de uma exponencial, você vai conseguir a função de novo. É tipo você fazer a... É isso, né? É isso. É uma inversa aí pra vocês. Agora vamos brincar aqui, cara. Tem uma... Por causa desse somatório ser meio paia de usar, você usa alguns caminhos alternativos. Uma das regras muito famosas da derivação é a regra da potência, do expoente. Que é assim, você tomba, né? Então, tipo, digamos, você tem um número x e ele é elevado a n, e isso é uma função. Então, x ao quadrado, x elevado a n, para derivar ela, você subtrai 1 do expoente e multiplica como coeficiente angular. Como assim? X ao quadrado é a sua função. Então, f de x é igual a x ao quadrado, certo? Peraí que eu vou fazer mais distante. F de x é igual a x ao quadrado. Qual que é a derivada dessa função? É nada mais nada menos que você tombar o 2, x, e aí 2 menos 1. Que isso é 2x elevado a 1, que isso é 2x. Entendeu? E aí eu tava brincando com alguns exercícios de fazer isso. E daí eu me deparo com esse seguinte exercício, ó, cara. Agora que você entendeu essa regra, né? Tudo bem, digamos que você tem 5 aqui, 5. E aí você deriva 5, né? É 5, na verdade, é 2x. Vamos derivar isso aqui? F de x é igual a 2x. Então a gente tomba o 1 vezes 2x elevado a 1 menos 1, né? Isso aqui é 2x elevado a 0. E isso aqui elevado a 0 é 2 vezes 1, que é igual a 2, entendeu? Então você só tira o x quando você deriva ele, ok? Sozinho. Tá, isso a gente entende.
Agora, utilizando pela primeira vez esse teorema, a gente pode falar que se você tira um expoente e multiplica para você derivar, o inverso seria o quê? Você adicionar um expoente e dividir por aquele número. Pica, né? Isso é o que a integração te manda fazer, cara. Se a integração te dá x ao quadrado e é para você derivar, certo? Você vai fazer 2x, certo? Agora, se você quer integrar, você vai fazer o seguinte esquema, cara. Isso aqui provém de nx n menos 1, né? Essa regra aqui. Aqui é x elevado a n mais 1, e aí é n mais 1, se eu não me engano. Então aqui você tem x ao cubo mais 1, e aqui dividido por 3. Esquisito, né? Mas é isso. Você quer saber a área de x ao cubo? Você taca o mesmo x aqui em x elevado ao cubo dividido por 3 e você tem ela. Tá, e por que eu tô falando isso? Cara, agora tenta resolver esse seguinte problema para mim, levando em conta que para integrar você faz mais um expoente mais um número. 1 dividido por x. 1 dividido por x. Cara, isso aqui você pode reescrever como x elevado a menos 1. E aí você faz aqui x menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 1. Que é igual a x elevado a 0 dividido por 0. Como é que você vai dividir por 0, né, pai? E eu fiquei, tipo, horas e horas pensando sobre isso. E daí na verdade, eu fiquei minutos. E daí eu pesquisei, né? E aí eu descobri que quando você integra um x dx, você alcança função logaritmo neperiano. O quê? Como? E aí eu fui pesquisar o porquê, né? E eles simplesmente falam, por causa do TFC. E aí eu estudei TFC. E eu falei, ué, tá, mas e aí? E eu fiquei meses com essa dúvida. Eu deixei de lado porque pra mim tava num nível matemático muito avançado para mim, né, meu? E agora eu vou fazer o teorema do porquê. Cara, o TFC fala que você... Vou escrever aqui, TFC. O TFC fala que você, quando você integra uma derivada, você recupera a função normal. Ou seja, se você integra uma função, é o oposto da derivada. E se você deriva uma função, é o oposto da integral. E agora a gente vai fazer a derivada de logaritmo neperiano para a gente descobrir a integral, que seria o oposto. Que aí a gente descobre porque é um x. Então vamos usar o que Newton, o cara era pica, ele mexeu com cálculo também. Ele definiu a definição formal da derivada como o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Por quê? Porque é a variação instantânea, né, cara? É meio complicado explicar isso, mas aceitaremos, certo? Agora, vamos escrever assim, ó. Não tem tinta pra ficar, né? Vou usar verbo. Não se importem. Seja f de x igual a ln de x. Concorda? Qual é f de x derivada? Ou ln de x derivado, né? Qual seria isso? Certo? Então a gente quer saber, quando a gente aplica ln aqui, o que que dá. Então vamos fazer aqui. O limite de h tendendo a O de ln de x mais h menos ln de x dividido por h. Cara, tem uma propriedade do logaritmo que eu não sei se vocês lembram,
que é quando você tem algo fazendo menos, né? Um menos o outro, você pode juntar eles numa divisão, certo? Tipo aquele bagulho que sempre que é neném, de 10 vezes log de IO dividido por log de I, sabe? De nível sonoro. Então, você faz uma subtração, né? Então vamos lá. A gente vai fazer essa subtração aqui e a gente vai atingir que ln de x mais h dividido por x dividido por h. Nossa, que bagulho feio, né? O que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse h de baixo e a gente pode multiplicar por 1 dividido por h. É a mesma coisa, tá? É só uma forma diferente de escrever e você vai ver o porquê que a gente prefere escrever assim. Isso, claro, com limite quando h tende a zero. Vamos tacar pra cá. Agora, outra coisa. Tá vendo? Vamos usar o mesmo bagulho. Log de I dividido por log de IO. Normalmente fica isso daqui elevado a 10. E aí quando você tem elevado a 10 um log, você faz o quê? Você tomba, né? Fica 10 vezes log de I dividido por log de IO. Você pode fazer o caminho inverso. Você está multiplicando, você pode elevar como se fosse expoente, tá? E tem uma razão intuitiva do porquê você pode fazer isso. Eu não sei se é correta, mas ela é intuitiva para mim. Que é o fato de que se o logaritmo mexe com expoentes, o que seria você elevar um expoente a outro expoente? É quando você multiplica eles, né? Então multiplicar os logs seria a mesma coisa que você elevar o log a alguma coisa, certo? Uma multiplicação de expoentes. Então a gente pode fazer que o quê? Que o limite de h tendendo a zero do logaritmo neperiano de x mais h dividido por x é elevado a 1 dividido por h. E aí, cara, agora a gente vai fazer algo aqui muito simples, tá? A gente vai mudar algo aqui. X dividido por x. Vamos mudar essa equação para ficar 1 mais h dividido por x. Faz sentido isso aqui? E, cara, isso aqui é Euler. Que? Isso é Euler? Isso é Euler. Cara, eu vou te mostrar o porquê que isso é Euler, tá? Seguinte. Se alguém já sabe o que... Eu vou escrever isso aqui embaixo, porque eu quero usar esse conto aqui, tá? Então, limite de quando h tende a zero, de ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. E Euler é aquela constante que é 2,718, nananana, que é um valor constante, e ele se permanece e ele provém de uma divisão. Tem várias formas de você teorizar ele, mas ele provém normalmente dessa divisão aqui. 1 mais 1 dividido por n elevado a n, quando n tende ao infinito. O que é isso? Vamos botar n para números próximos do infinito, mas vamos começar simples. 1 dividido por 1 dividido por 1. 1 mais 1 dividido por 1 é 2. Elevado por 1 é 2. 1 mais 1 meio é o que? É 3 meios. Elevado ao quadrado fica 9 quartos, que é 2,25. Certo? Agora faz para 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Até na verdade, mais próximo do infinito. Então, 1 mais um número extremamente próximo do infinito elevado a um número extremamente próximo do infinito. Você vai ter 2,718. Certo? Eles chegaram a isso. E, cara, vamos ver se faz sentido aqui a gente pegar, certo? E aí a gente vai agir aqui como se existisse uma letra U, certo? Essa letra U é igual a 1 dividido por H, certo? E aí a gente pode chegar, então, que H é igual a 1 dividido por U. A gente pode fazer isso aqui como 1 mais U elevado a 1 sobre U. Já tá parecido aqui, né? Já tá parecido. E aí agora eu vou mudar algo, tá? Vamos fazer um cálculo intuitivo aqui. Se o n tá tendendo a infinito,
Quanto que é 1 dividido por infinito? É muito pequeno, né? É quase zero. Então, enquanto n está tendendo a infinito, u está tendendo a zero. Então, é as mesmas condições que a gente tem aqui. E, cara, quando a gente tem essas mesmas condições, a gente obtém que a gente pode substituir isso aqui tudo por Euler, tá? Mas vamos fazer algo diferente aqui. A gente vai fazer aqui o limite de h tendendo a zero de nn de 1 mais, a gente vai substituir u igual a h sobre x. Cara, então a gente vai escrever que aqui é u, tá? E a gente quer 1 sobre h, né? Quanto que... Então a gente vai escrever o quê? Que então h é igual a o x, né? Certo? Então, tá. Vamos anotar aqui, tá? U é igual a h sobre x, então h é igual a ux. Certo? Então a gente tem que aqui é 1 sobre ux. Cara, vamos... A gente acabou de ver que 1 mais u dividido por 1 elevado a 1 dividido por u é Euler, né? Então é ln de Euler elevado a x. Cara, se tá elevado a x, a gente consegue tombar o x, certo? 1 sobre x, né? A gente tomba e fica que ln de Euler dividido por x. Só que ln, cara, é o logaritmo natural. Ln é a mesma coisa que você escrever log da base Euler. De Euler. Cara, ln de Euler é o quê? Quanto de Euler você precisa para ter Euler? 1, né? 1, x é 1. Então, isso aqui é o quê? 1 sobre x. Você acabou de derivar e você acabou de encontrar que logaritmo neperiano, ao ser derivado, encontra 1x. E o que acontece se você integra 1x dx, você volta para logaritmo neperiano. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado.